Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Segunda parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. Falando hoje sobre o Imperador Constantino I e a Igreja Católica Primeva. Fundo musical para hoje, do compositor New Age estadunidense David Tocqueville, Raven Light, ou Luz do Céu. Não ter fé na razão é perder a própria razão. Portanto, arrazoemos a fé com os caridosos olhos da caridade, do amor. Não é minha pretensão redundar a história que é farta, já contada. Todavia, caríssimos e caríssimas, pensar alguns fatos que nos ajudem à compreensão do cristianismo católico, propósito único em compreender a Reforma Protestante. E assim, façamos uma curta suma acerca do Imperador Romano Constantino I, no ano de 312, e a Igreja Católica Romana, mas ainda um pouco sobre a patrística. A patrística divide-se geralmente num triplo estadiamento, onde, até o ano 200, os pais da Igreja dedicaram-se à defesa do cristianismo contra seus adversários. Os ditos padres apologistas, como o caso de São Justino Mártir, entre outros. Este é o estágio antiniceno, anterior ao Concílio Ecumênico de Nicéia, ocorrido a 324 d.C. Até o ano 450, houve o estágio do surgimento dos primeiros grandes sistemas de filosofia cristã. Citamos aqui Santo Agostinho de Hipona, Clemente de Alexandria, entre tantos outros. Este tem por denominação o período Nicené, ocorrido a partir do Concílio de Nicéia, no ano 324 d.C. O terceiro e último estadiamento patrístico ocorreu entre o século V e o século VIII, onde reelaboraram-se as doutrinas já formuladas. É o período pós-niceno. Portanto, o divisor de águas na patrística dá-se no ano de 324 com o primeiro concílio de Nicéia de Bitínia, atual Iznik, na Turquia. Uma assembleia bispal com grandiosos e apológicos debates, que, em síntese, discutiu-se se Jesus é Deus ou o mais perfeito humano, e a promulgação da primeira forma da lei canônica da Igreja Católica, além do credo niceno, que trata do conjunto de princípios e regras com ditames organizacionais do cristianismo católico. Mais e ainda, tratou também da correta data da comemoração da Páscoa. Todo o Concílio de Nicéia fora presidido com abstenção de voto pelo então imperador Constantino I. Mas quem foi Constantino I e qual a sua importância para a Igreja Católica Apostólica Romana? Corria o ano de 272 d.C. Fins de fevereiro, na cidade de Naissos, atual Sérvia, vem à luz o menino Flávio Valério Constantino, filho de mãe cristã, Júlia Helena, e do imperador romano Constâncio Cloro. Constantino inicia como rei em 306 d.C., com o posterior reino transformado em império, assim, imperador romano até o final de sua vida, no ano de 337 d.C. Constantino I foi a princípio um imperador de legitimidade duvidosa, o que muito influenciou em suas preocupações ideológicas e religiosas, tendo por deuses, em primeiro Hércules, por influência do próprio sogro, Maximiano Hercúleo, e depois do deus Sol, o deus dos imperadores soldados. Tudo isso com intuitos benéficos à causa própria. No entanto, entrou para a história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Após sair vitorioso na batalha da Ponte Milvia,
em fins de outubro do ano de 302 depois de Cristo. A partir do ano 317, Constantino adotou símbolos cristãos, mas sabe-se que sempre andou com um pé na canoa cristã e outro pé na canoa pagã greco-romana. Afirmam ainda que, embora nunca tenha se tornado cristão, fez questão de educar os filhos nas bases do cristianismo católico romano. No ano de 324 d.C., promoveu e presidiu com abstenção de voto ao primeiro concílio de Nicéia, que fora divisor de águas na patrística do cristianismo católico, apostólico, ortodoxo e romano. Falemos agora da tese Reviravolta de Constantino. Reviravolta de Constantino é tese usada por teólogos de correntes protestantes com o desiderato descrever o período da história do cristianismo que teria se iniciado com as relações entre o imperador romano Constantino I e os cristãos. Tais críticos protestantes consideram que Constantino teria provocado uma reviravolta, manipulando o cristianismo em benefício do Estado e da elite, justificando religiosamente o exercício do próprio poder. Os teólogos protestantes, defensores dessa tese, reviravolta de Constantino, atestam que o sincretismo religioso, mistura de conceitos religiosos, supostamente iniciado com a conversão de Constantino, teria fundamento em certas doutrinas cristãs que criaram o uso do termo catolicismo, a instituição do papado, a guarda do domingo como dia santificado, a confecção de ícones e o trinitarismo que determina o consubstanciamento de Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, a determinação imperial para que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano nunca foi de Constantino I. Foi, isso sim, do imperador Teodósio I em fins de fevereiro de 380 d.C. Mas isso é fato histórico para justificar o poder com o sincretismo Estado e Igreja. Assim ainda é, já que o poder socioeconômico é prerrogativa da política e da religião. Portanto, com essas curtas explicações históricas em suma, finalizamos o segundo vídeo de Os 5 Solas da Reforma Protestante, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai.